Nesse domingo, dia 21, nós temos a possibilidade de, além da missa do domingo, celebrarmos a festa de um grande santo da Igreja, São Mateus, apóstolo e evangelista. E o Evangelho nos narra então a cena de sua vocação com uma simplicidade admirável. Nosso Senhor o vê sentado no seu posto de cobrança de impostos e lhe diz apenas duas palavras: segue-me. E a Escritura acrescenta: ele levantando-se o seguiu. Pensemos por um instante na profundidade deste ato. Então, Mateus, o publicano, era um homem imerso na lógica do mundo, era um cobrador, um colaborador do poder opressor de Roma, um homem cuja autoridade se fundava no cálculo, no lucro, no poder temporal. E, no entanto, ao ouvir a voz da autoridade encarnada, da verdade em pessoa, ele não hesita. Diz o Evangelho que ele, relictis omnibus, ou seja, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Naquele instante, a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo superou a autoridade de César. A voz do Verbo encarnado se sobrepôs ao tilintar das moedas. São Mateus fez um ato de obediência total, imediato, que transformou a sua vida para si. Ele não pediu garantias, não debateu as condições. Ele viu em Jesus Cristo a autoridade, a verdade em pessoa e obedeceu. Este homem, chamado do banco dos impostos, tornou-se a pena humana pela qual o Espírito Santo nos levou o primeiro dos evangelhos, o pilar inabalável da nossa fé. Eu trago essa imagem à meditação deste dia, meus caros fiéis, pois o chamado de Jesus Cristo a São Mateus é o modelo do chamado que ele dirige a cada um de nós. Cada um de nós em nosso posto de cobrança. Seja esse posto de cobrança ou das nossas certezas intelectuais, das nossas opiniões pessoais ou das nossas comodidades. Cada um de nós ouve a mesma voz que nos diz: segue-me. E esse seguimento se dá concretamente dentro da Igreja Católica, através da obediência à autoridade que Ele mesmo instituiu para nos guiar. Contudo, eu sei bem, como pai pastor, que esta obediência hoje se tornou para muitos uma fonte de angústia e confusão. Nesta nossa época de crise profunda, nós vemos almas boas oscilando perigosamente entre dois abismos. De um lado, há aqueles que, escandalizados pelas ambiguidades, adotam uma postura de suspeita sistemática, um verdadeiro anarquismo teológico, onde cada um se faz juiz do magistério, como se a fé fosse uma questão de opinião privada. Do outro lado, há os que, por um zelo mal formado, caem no positivismo teológico, numa espécie de papolatria que transforma cada palavra, cada gesto da autoridade em um dogma infalível, criando uma fé frágil e ansiosa que se quebra ao primeiro sinal de aparente contradição. O nosso propósito hoje, à luz do exemplo de São Mateus, é encontrar o caminho seguro de obediência católica, uma obediência filial, inteligente e sobrenatural. Para compreendermos esse caminho, nós devemos primeiro entender por que Cristo instituiu uma autoridade docente em sua igreja, o que nós chamamos de Sagrado Magistério. Nosso Senhor não nos deixou um livro para ser interpretado por cada um, mas fundou uma igreja viva, com a missão de guardar, ensinar e defender o depósito da fé. A autoridade do magistério, exercido pelo Papa, pelos bispos e comunhão com ele, não vem dos homens, mas
Convém então, para nós compreendermos, reinicio aqui, para nós compreendermos esse caminho, nós devemos então primeiro entender por que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu uma autoridade docente em sua igreja, o que nós chamamos então de Sagrado Magistério. Nosso Senhor não nos deixou um livro então para ser interpretado livremente por cada um, mas fundou uma igreja viva, com a missão então de guardar, ensinar e defender o depósito da nossa fé. A autoridade do magistério, exercido pelo Papa e pelos bispos em comunhão com ele, não vem dos homens, mas do próprio Cristo, que selou sua missão com uma promessa divina. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. Portanto, a nossa obediência ao magistério não é uma submissão a meras opiniões humanas, mas um ato de fé em Cristo que guia a sua igreja. Contudo, e esse é um ponto capital, um ponto muito importante, o magistério é um servo da palavra de Deus e não o seu mestre. Ele não pode criar novas verdades, nem contradizer o que foi recebido dos apóstolos. A sua função é transmitir fielmente o tesouro da revelação. É aqui que a Santa Mãe Igreja, com sua sabedoria milenar, nos pede uma inteligência, uma inteligência formada, pois ela não exerce esse seu munus de ensinar sempre com o mesmo grau de autoridade. Os grandes teólogos, como o Cardeal Biot ou o Padre Salaverri, nos ensinam a distinguir com precisão esses graus, para que saibamos dar a cada ensinamento a resposta que lhe é devida. Existe, em primeiro lugar, o ensinamento mais solene e definitivo da Igreja, exercido de modo infalível. Isso ocorre de duas maneiras. A primeira é através do magistério extraordinário solene, quando o Papa fala, como nós chamamos, ex cátedra, ou seja, quando, usando da plenitude de sua autoridade apostólica, ele define uma doutrina sobre fé ou moral, ou então quando um concílio ecumênico, em união com o Papa, define solenemente uma verdade. Foi o que fez o Papa, por exemplo, o Papa Pio IX, ao definir o dogma da Imaculada Conceição. Foi o que fez o Concílio de Trento ao condenar os erros do protestantismo. Foi o que fez o Papa Pio XII ao proclamar o dogma da Assunção. A segunda maneira, pensando, depois disso não houve pronunciamento ex cátedra, nem mesmo o Concílio Vaticano II definiu nova doutrina que pudesse então ser definida como magistério ordinário e infalível. A segunda maneira é através do magistério ordinário e universal, que é o ensinamento unânime de todos os bispos do mundo, em comunhão com o Papa, quando propõe uma doutrina, sendo definitiva, por exemplo, a condenação moral do aborto direto. A esses ensinamentos infalíveis, nós devemos um assentimento absoluto, um ato de fé divina e católica, recusar crer nestas verdades é cair no pecado mortal de heresia ou então de cisma. Há, por fim, um modo mais comum pelo qual a Igreja nos ensina, através do chamado magistério meramente autêntico. Este compreende a maior parte dos documentos dos papas e também os documentos episcopais. Então temos aqui as encíclicas, as exortações apostólicas, os discursos, os motos próprios, que, embora eles possam tratar de fé e moral, eles não fazem com que a intenção de proclamar uma definição irrevogável.
A assistência do Espírito Santo está presente ali, mas não garante a absoluta imunidade de erro, como no caso dos ensinamentos infalíveis. Podemos ter um exemplo para nós mesmos na nossa vida espiritual. Nós temos as inspirações do Espírito Santo, no entanto, nós podemos muito bem não segui-las. E muitas vezes nós preferimos seguir outras inspirações e então pecarmos. A nossa resposta aí, claro, não é simplesmente, nesse caso do magistério, meramente autêntico, né, uma questão de inspiração pessoal. Né? A nossa resposta, então, a esses ensinamentos não é um ato de fé. Não é necessário um ato de fé, mas então o que se chama um assentimento religioso da vontade e da inteligência. Trata-se um ato da virtude da obediência, guiado pela prudência sobrenatural. A regra e a atitude piedosa do fiel é a de aderir interiormente. A presunção deve sempre estar a favor da autoridade constituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, caros católicos, a sã teologia católica, com a mesma precisão, aborda uma hipótese rara e dolorosa. O que fazer se, excepcionalmente, um ensinamento do magistério meramente autêntico parece se opor ao ensinamento definitivo da tradição? Grandes doutores, muito antes da crise atual, enfrentaram esta questão. São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja, ensina que, assim como é lícito resistir ao pontífice que agride o corpo, assim também é lícito resistir ao que agride as almas. Santo Tomás de Aquino, comentando a repreensão que São Paulo fez a São Pedro, afirma que, havendo perigo próximo para a fé, os súditos podem e devem admoestar seus prelados. Portanto, em uma situação excepcional, um fiel, bem formado, após muita oração, estudo e com profunda humildade, poderia ter o grave dever de suspender seu assentimento a tal ensinamento, não por preferência pessoal, mas por fidelidade ao ensinamento superior e definitivo da própria Igreja. Isso não é, caros católicos, um ato de livre exame, mas é um doloroso ato de fidelidade ao depósito da fé. Com esses princípios que nos iluminam, nós temos em mãos os dois abismos que eu mencionei, se nos afiguram em toda a sua perversidade. O anarquismo teológico é um fruto envenenado do orgulho. Ele transforma a exceção em regra e submete o magistério de Cristo à sua própria razão. Por outro lado, o positivismo teológico, como uma espécie de papolatria, embora pareça piedoso, comete também um erro grave. Ao tratar tudo como se fosse um dogma, enfraquece a fé, ancorando-a na pessoa falível de um homem e não na promessa de Cristo à sua Igreja. Quando surgem ambiguidades, a fé construída sobre esta areia movediça acaba então desmoronando. Qual é então, caros católicos, a regra de ouro para nós todos? Ela pode ser resumida assim: na dúvida, a presunção é a favor da autoridade. Na contradição manifesta com a fé de sempre, a fé então deve prevalecer. Assim como São Mateus deixou a sua mesa de impostos para seguir a verdade, nós somos chamados a deixar a mesa de nossas opiniões confusas para seguir o caminho seguro da tradição católica, com uma obediência que é ao mesmo tempo dócil e esclarecida. E para isso eu vos exorto a 3 coisas. Primeiro, há um estudo sério da doutrina católica, pois a ignorância não é o 8º sacramento como nós estamos acostumados a ouvir, mas é
a mãe de todos os zelos. A oração incessante pela hierarquia. Rezemos todos os dias pelo Santo Padre, pelo Papa Leão e pelo nosso Bispo. Terceiro, a uma vida de santidade, pois é a humildade que nos abre a compreensão dos mistérios de Deus. Confiemos, portanto, caros católicos, nossa caminhada a Nossa Senhora, sede de sabedoria, e que o exemplo de São Mateus nos inspire a nos levantarmos prontamente para seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fala através de sua Santa Igreja, a única arca da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.